Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você aqui especificamente sobre a Páscoa. Hoje os cristãos celebram a Páscoa. E quando a gente fala da Páscoa cristã, nós estamos falando de uma obra única realizada por Deus, o Deus verdadeiro. Que nós estamos falando então da morte, mas especialmente da ressurreição de Jesus. No último vídeo, a gente mostrou um episódio que ocorreu quando Jesus ele chega em Jerusalém e ele entra pela cidade de Jerusalém montado no jumento e toda a multidão ia tirando as suas túnicas, lançando no meio do caminho e com ramos iam gritando: Hosana nas alturas, esse é o nosso rei, o Messias. Parece que ali então o povo chegou na compreensão, na devida compreensão de que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Mas passa apenas alguns momentos e logo em seguida eles preparam para Jesus, através de uma iniciativa dos líderes religiosos, do Sinédrio, dos judeus, e eles preparam para Jesus uma cilada e levam Jesus para um julgamento sem nenhum propósito, mas o acusam. E depois o mandam para o julgamento romano, que também Jesus, sem nenhum tipo de situação que pudesse levá-lo a uma condenação, mesmo assim ele é condenado. E aí nós estamos falando então do que acontece numa sexta-feira trágica. Jesus é crucificado e Jesus morre. E quando Jesus morre, aí começa um evento que nós precisamos compreender o como que Deus, ele fala e ele continua falando. E ele fala através das pessoas, fala através dos seus anjos, fala por si mesmo e fala através de toda a sua natureza. Quando Jesus morre, aconteceu que todo aquele momento, o tempo escureceu. E naquele momento as pessoas sentiram temor. A morte de Jesus, ela tem um significado. É que Deus, ele toma uma atitude de se encarnar, se tornar como um de nós, mas ele precisava passar por todas as experiências humanas. E sendo que a sua, a minha, a maior tragédia da nossa vida é a morte. E aí a Bíblia fala, a Bíblia revela que Jesus, então, ele levou sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E este é o significado por que Jesus morreu. Ele estava levando o seu pecado, o meu pecado. A morte de Jesus, o sacrifício dele, não foi por aquilo que ele possa ter cometido, mas é por aquilo que eu cometi e aquilo que você cometeu. Mas o sacrifício que nos traz a paz estava vindo sobre a vida dele. A tragédia humana é a morte. A minha tragédia é a morte. A sua tragédia é a morte. O que adianta, como diz o salmista, a gente construir ou ganhar o mundo inteiro e no fim de tudo a gente perder a nossa alma? O que adianta você ou eu nos esforçarmos ao longo dessa vida fazendo tudo o que imaginamos que possa ser possível ou impossível? Imagina os seus esforços, imagina a sua lida, imagina o seu sacrifício. Aonde que isso vai levar? Vai levar você e vai levar eu a uma morte. Porque se nós chegamos a esse mundo nu, voltaremos ao pó, destruídos por causa da morte. Mas aí começa um hiato. E um hiato para que a humanidade pudesse refletir. Entre a sexta-feira e o domingo há um hiato. Um hiato para que os discípulos pudessem continuar pensando do que foi a obra de Jesus. Para que o Império Romano, para que pudessem os sacerdócios judaicos, pudessem estar refletindo, cada um na sua reflexão. Mas Jesus, no domingo, ele ressuscitou. A vitória, que é a vitória de Cristo sobre a morte, a sua ressurreição, é que inaugura para qualquer ser humano que crer nele como Deus verdadeiro, uma nova identidade. É como que agora você e eu, que temos uma identidade humana, temos a nossa característica, temos o nosso eu. Agora, com a ressurreição de Jesus Cristo, ele vem inaugurar uma oportunidade para qualquer indivíduo, homem, mulher, qualquer pessoa,
em qualquer etnia, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, Jesus, ele inaugura para você e eu uma oportunidade de uma nova identidade. Não uma identidade como essa, que tem agora a condenação da morte. Mas a ressurreição de Jesus Cristo, ela nos dá a oportunidade de receber uma nova identidade. Uma identidade que nós somos e seremos imortais. Como Jesus ressuscitou, com ele também ressuscitaremos. Portanto, o que é a obra de Jesus Cristo? O que é a Páscoa de Jesus Cristo? É que pela morte, Jesus levou todos os nossos pecados, mas pela ressurreição dele, ele dá a oportunidade a qualquer indivíduo que quiser crer nele, de forma gratuita, ele concede a vida eterna. Um marco em nós. E sabe como é que ele faz isso? Porque Deus fez por Jesus um pacto conosco. Um pacto de sangue. Não um pacto de animal, de galinha, de bode, de cabrito. Mas o pacto de um cordeiro santo, puro e verdadeiro, que é o próprio Filho de Deus. E por isso que a Bíblia fala que o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo o pecado. Nenhum ser humano vai alcançar uma eternidade pelo seu próprio esforço. A Bíblia fala que não é pelas obras que alguém será salvo, viverá a eternidade no céu, mas é pelo fato de crer e aceitar em Jesus, que é um Deus que ressuscitou o único e verdadeiro. Portanto, a ressurreição de Jesus Cristo não é uma oportunidade que abre para a humanidade de interpretar de que haverá, de que vai ocorrer a reencarnação. Não existe isso no propósito nem no plano de Deus. Porque se existisse a reencarnação, a oportunidade para alguém começar uma nova etapa por uma nova vida em outra circunstância, assim, Jesus não poderia ou não precisaria fazer o que ele fez. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício de Deus, por uma única vez. Por isso que o autor aos Hebreus, no Novo Testamento, ele fala que há uma só morte. E depois dessa morte, chegamos à presença de Deus, e aquele que creu e aceitou Jesus, esse tem o selo, a marca da eternidade. Porque Deus não vai negar aquilo que é a verdade dele. Porque se com Cristo morremos, como diz o apóstolo, com ele também ressuscitaremos. Então, como diz o apóstolo Paulo quando ele fala na carta aos Romanos, aí ele vai e agora debate diretamente com a nossa tragédia. Ele debate com a morte. Ô morte, aonde que está a tua força? Aonde que está o teu aguilhão? Você foi derrotada por Jesus Cristo, que ressuscitou. E Jesus Cristo é a nossa esperança. Tudo nessa vida é de passagem. Nada levaremos. A morte quer nos levar a uma destruição eterna, mas Jesus nos deu a ressurreição. Se cremos, viveremos. E aí vamos herdar aquilo que ele ofereceu para cada um de nós, não por merecimento. Ninguém é merecedor. Todos somos pecadores, mas a graça de Jesus alcança aquele e aquela que crer. É isso que você e eu temos que compreender e buscar viver esse modo de vida. Viver o modo de vida de Jesus é viver aquilo que ele nos ensinou. A verdadeira Páscoa é aquela que prega o evangelho de Jesus, o amor às pessoas, o quebrantamento. Somos humanos, somos falhos, erramos, cometemos erros, mas como diz o Senhor quando João escreve a sua carta, mas esse Jesus nos garante, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Talvez você, nesse bate-papo nosso, possa ter compreendido uma coisa e está fazendo uma pergunta. Mas como que eu posso ter certeza disso? Como que eu posso decidir isso? Aí Jesus mesmo te responde: se você me confessar diante dos homens, eu, disse Jesus, o confessarei diante de Deus, o meu Pai. Mas se você me negar diante dos homens, eu vou te negar diante do Pai. Basta você confessar a Jesus. Jesus, eu sou uma pessoa pecadora, mas eu creio que você é Deus e ressuscitou. Vem morar na minha vida. É assim que funciona. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.